Resolução COFITO 697/2097. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional resolve aprovar o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, nos termos das normas contidas na presente resolução. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional trata dos deveres do terapeuta ocupacional, no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo a todos os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste Código, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos. Parágrafo 2º. Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código e funcionar como órgão julgador em primeira instância. Parágrafo 3º. A fim de garantir a execução deste Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, cabe aos inscritos e aos interessados comunicar e observar as normas relativas ao Código de Processo Ético, para que os Conselhos Regionais e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional possam atuar com clareza e embasamento, fatos que caracterizem a não observância deste Código de Ética. Artigo 2º. O profissional que infringir o presente Código se sujeitará às penas disciplinares previstas na legislação em vigor. Capítulo 2º. Das responsabilidades fundamentais. Artigo 3º. Para o exercício profissional da terapia ocupacional, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da Circunscrição, em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo, obrigatoriamente, seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFITO/CREFITOS. Parágrafo 1º. O terapeuta ocupacional deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. Parágrafo 2º. A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada ano, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional. Artigo 4º. O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção, prevenção de agravos, tratamento, recuperação e reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos, bem como estabelecer a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio da interpretação do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde, de assistência social, educação e cultura, vigentes no Brasil. Artigo 5º. O terapeuta ocupacional avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo, quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, família/grupo/comunidade, em respeito aos direitos humanos. Parágrafo único. No exercício de sua atividade profissional, o terapeuta ocupacional deve observar as recomendações e normatizações relativas à capacitação e à titulação, emanadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Artigo 6º. O terapeuta ocupacional protege o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, e a instituição/programa, em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe profissional, advertindo o profissional faltoso. Parágrafo único.
Se necessário, representa a chefia imediata, a instituição, ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional ou outros órgãos competentes, a fim de que sejam tomadas medidas cabíveis para salvaguardar a saúde, a participação social, o conforto e a intimidade do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, ou a reputação profissional dos membros da equipe. Artigo 7º. O terapeuta ocupacional deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha, ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento, que seja tipificado como crime, contravenção legal ou infração ética. Artigo 8º. O terapeuta ocupacional deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, capacitando-se em benefício do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, e do desenvolvimento de sua profissão, devendo-se amparar nos princípios bioéticos de beneficência, e não maleficência, inserindo-se em programas de educação continuada, e de educação permanente. Artigo 9º. Constituem-se deveres fundamentais do terapeuta ocupacional, segundo sua área e atribuição específica. Inciso 1º. Assumir responsabilidade técnica por serviço de terapia ocupacional, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo à resolução específica. Inciso 2º. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. Inciso 3º. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos, a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e o bem-estar, favorecer a participação e inclusão social, resguardar os valores culturais e prevenir condições socioambientais que impliquem em perda da qualidade de vida do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade. Inciso 4º. Manter segredo sobre fato sigiloso, de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo em situações previstas em lei. Inciso 5º. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça. Inciso 6º. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência. Inciso 7º. Assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da terapia ocupacional. Inciso 8º. Contribuir para promover a universalização dos direitos sociais, o respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, oportunizando no âmbito de sua atividade profissional, o acesso e o exercício dos mesmos. Inciso 9º. Contribuir, com seu trabalho, para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, preenchendo e encaminhando formulários oficiais de notificação compulsória ou quaisquer dessas ocorrências às autoridades competentes ou outros quando constatadas. Inciso 10. Cumprir os parâmetros assistenciais e o referencial nacional de procedimentos terapêuticos ocupacionais normatizados pelo COFITO. Inciso 11. Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste Código, independente da função ou cargo que ocupar, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica. Artigo 10. É proibido ao terapeuta ocupacional, nas respectivas áreas de atuação: inciso 1º. Negar a assistência ao ser humano, ou à coletividade em caso de indubitável urgência. Inciso 2º. Recomendar, prescrever e executar tratamento, ou nele colaborar, quando: alínea A.
desnecessário. Alínea B. Proibido por lei, ou pela ética profissional. Alínea C. Atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário. Alínea D. Praticado sem o consentimento do cliente/paciente/usuário, ou por escrito de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou pessoa incapaz. Inciso 3º. Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Inciso 4º. Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome, ou de sociedade de que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde, da assistência social e da terapia ocupacional em detrimento da responsabilidade social e socioambiental. Inciso 5º. Divulgar para fins de autopromoção, atestado, declaração, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, em razão de serviço profissional prestado. Inciso 6º. Deixar de atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a que pertencer, ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 7º. Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual. Inciso 8º. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais. Inciso 9º. Encaminhar para programas socioassistenciais, pessoas, famílias, grupos e comunidades que não se incluam nos critérios legais. Inciso 10. Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, recusa, demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego, que foi motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão.